Gente, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Quero ver quem vai comprar, né? O 113. Mateus 24, a partir do versículo 37. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 37, irmãos, capítulo 24 de Mateus. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Até aqui por enquanto, irmãos, nos dias de Noé, os homens estavam vivendo cheios de soberba, amantes de si mesmos, materialistas, presunçosos, egoístas, avarentos, praticantes de todo tipo de imoralidade sexual, viviam como se nada fosse acontecer. Eles não reconheciam Deus em seus caminhos e quando Deus então decide manifestar o seu juízo, mesmo Noé construindo a arca diante deles, alertando aquela geração que algo estava para acontecer, eles nada perceberam. E Jesus disse aqui, que assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo dias que os sinais que apontam para a volta de Jesus estão acontecendo. O cerco, irmãos, está se fechando. E como igreja, nós não podemos ignorar esses sinais. Quando nós lemos a parábola das 10 virgens, onde nós encontramos ali 5 que foram prudentes e 5 que foram insensatas, diz que enquanto elas esperavam pelo noivo, todas pegaram no sono, porque acharam que o noivo estava demorando demais. Porém, o texto nos mostra que à meia-noite se ouviu um grito, uma voz, que dizia: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. A Bíblia não fala, irmãos, quem gritou, de quem era essa voz, porque na verdade esse grito são os sinais do fim dos tempos. Todos estão ouvindo, todos estão vendo. Ninguém poderá dizer que não foi avisado que o noivo estava se aproximando. E voltando para os dias de Noé, o que a arca representa para nós? A arca representa o novo céu e a nova terra que Deus está preparando para a sua igreja. E a família de Noé representa nós, a igreja de Cristo. E eu fiquei pensando, quando eu estava meditando sobre isso, uma vez que o nosso tema desse mês é sobre comunhão, eu fiquei pensando ali na família de Noé. Naquele período da construção da arca, imagina os desafios de trabalhar em família, de realizar esse projeto em família. Um projeto que até então nunca tinha sido feito, eles não tinham nenhum parâmetro. E depois de tudo isso realizado, a arca construída, a palavra nos mostra que eles entraram na arca e ficaram 370 dias. Sem poder sair para canto nenhum, numa época que não tinha rede social, não tinha o celular para ser uma distração, não tinha contato até mesmo porque se tivesse, com quem que eles iriam conversar? Com quem que eles iriam interagir? Eles ficaram 370 dias dentro daquela arca, e eu fiquei imaginando, irmãos, os desafios da convivência ali dentro, da comunhão, dentro daquele barco, daquele navio, dessa arca. E falando sobre o domingo passado, a Maria Marta, que esteve ministrando aqui para a gente, a missionária, ela comentando sobre praticarmos o cristianismo no dia a dia, ela lançou a seguinte pergunta: como seria se fôssemos morar juntos em uma mesma casa? Imagina, irmãos, com certeza iríamos nos surpreender bastante. A gente ia começar a ver realmente quem era quem,
Se nós fôssemos tudo para dentro de uma mesma casa. E isso nos remete o que, irmãos? A pensar no que é ser igreja, no que é ser família de Deus aqui na terra. Porque perseverar na comunhão até o fim é desafiador. Sim ou não? Perseverar, irmãos, até o fim, vivendo em comunhão como igreja, é desafiador. Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos, enfim, manias diferentes, enfim. Só que o Senhor nos encoraja e nos chama a vivermos como família aqui na terra, a vivermos em comunhão. E nesse mês, nós vamos estar falando muito sobre isso, sobre o poder dessa comunhão, sobre a importância de pertencermos à igreja, sobre a importância de pertencermos à família de Deus, de estarmos inseridos como membros ativos desse corpo, de não andarmos sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos, irmãos, porque é nesse ambiente aqui da comunhão que nós somos tratados em nosso caráter. É na comunhão que mostramos quem somos de verdade, que amadurecemos, que aprendemos uns com os outros, que somos fortalecidos, ajudados em nossas necessidades, encorajados a continuar, curados, santificados. Não há como, não é possível você viver um processo de santificação sem estar inserido na comunhão da igreja. A comunhão, queridos, vivida aqui, é uma escola preparatória para a eternidade. Se esse irmãozinho que está perto de você não esmorecer na jornada, perseverar até o fim, quando o nosso Senhor Jesus voltar, eu quero te dar uma informação muito importante: você vai viver com essa pessoa para sempre. Alguns deram glória, outros disseram misericórdia. Mas é isso aí, irmão. A nossa comunhão aqui na terra, o sermos igreja aqui na terra, é uma escola para os dias futuros. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Você pode dar um glória a Deus aí? E de fato não existe cristianismo carreira solo, né? Online, aqueles que ficam, né, só na internet assistindo o culto, isso não existe, irmãos. Nós somos seres que necessitam do relacionamento, de estarmos perto uns dos outros. Não existe cristianismo, de fato, sem pertencer à igreja, fora do corpo, né? Essa história de que eu amo Jesus, mas não suporto a comunhão da igreja, está errado. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Porque, por isso que eu afirmo sempre que igreja não é lugar para frequentar, igreja é lugar para você pertencer. Ou nós pertencemos ao corpo de Cristo e vivemos prontos para entrarmos na arca no dia do Senhor, o dia que Ele vier para nos buscar, ou corremos o risco de pagar o preço quando Deus vier manifestar o seu juízo sobre os filhos da desobediência, ficarmos de fora. E em nome de Jesus não ficaremos, amém? Quando alguém apenas frequenta um lugar, ele não tem compromisso com esse lugar. É como, por exemplo, você vai no supermercado. Você procura, irmãos, o lugar que está com a melhor oferta, que tem um atendimento que te agrada. Se aquele local começar a ficar muito caro para a tua realidade financeira, o atendimento for ruim, o que você faz? Você muda. Você vai em um restaurante. O restaurante você frequenta, mas você não vai ficar permanecendo naquele restaurante a vida toda. Você só frequenta, você vai lá quando você vai até ele quando lhe é conveniente. Mas você não tem compromisso com aquele lugar. Mas quando você pertence, é diferente. Quando você pertence, a sua entrega é outra, o seu compromisso é outro, o teu envolvimento é outro. E igreja, queridos, não é lugar para frequentar. Você não vem até a igreja apenas quando lhe é conveniente. Você precisa pertencer ao corpo. Você precisa pertencer à família. Você precisa pertencer à igreja de Cristo. Porque dentro da arca só entra família.
Dentro da arca só entra aqueles que ouviram o grito, que ouviram a voz e se atentaram para a voz. E reconheceram que a arca é a salvação. Quantos estão me entendendo até aqui? E Deus, Ele deseja que a gente cresça em comunhão. Que a gente cresça nesse compromisso uns com os outros. Entendendo quem somos. Entendendo que nós somos uma família. Que estamos de fato sendo preparados para as moradas celestiais. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver comunhão aqui. Às vezes nós podemos conviver com uma pessoa aqui dentro da igreja por 10 anos e não saber nem o endereço que ela mora. E nós precisamos melhorar nisso. Eu sei que conforme a igreja vai crescendo, esse contato mais íntimo, ele vai ficando mais difícil. Mas irmãos, você precisa se relacionar. Você não pode viver apenas pensando no teu umbigo, nos teus próprios interesses. Não é uma responsabilidade só da liderança, só do pastor. Se você está aqui na igreja e percebeu que tem um irmão que faltou 1, 2 domingos, se interesse. Se você não tem o telefone, procure, que você vai encontrar o telefone desse irmão. Você vai saber onde ele mora. Ou se você já tem o telefone, dá uma ligadinha. O que está acontecendo, irmão? Irmã, está precisando de algo? Eu posso orar por você, eu posso visitar você. Irmãos, é desse jeito que nós vamos conseguir perseverar até o fim. Nós precisamos aprender a ser igreja, cada vez mais. Nós precisamos aprender a valorizar o poder da comunhão. E quando eu falo sobre frequentar igrejas, irmãos, eu sou de uma época que culto era algo colocado na primeira prateleira daquilo do que era valoroso, daquilo que realmente eu precisava valorizar. Estava chovendo, estava fazendo frio, minha mãe nos trocava e nos levava para a igreja. E eu não estou falando de legalismo, eu não estou falando de uma religiosidade, mas eu estou falando sobre compromisso com o lugar que você pertence, com a família que você pertence. Hoje em dia, meus irmãos, por qualquer coisinha, as pessoas faltam do culto, não valorizam a comunhão, não valorizam o estar juntos. Se veio na igreja na sexta-feira e vai ter um culto no domingo, eu já fui na igreja na sexta-feira, domingo eu não preciso mais não. Irmãos, que geração é essa? Se está atravessando algum problema, todos têm, ou você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio aqui. Mas as pessoas começam a viver uma situação difícil, emocional, financeira, familiar. A primeira coisa que penalizam é a igreja. Sabe por que eu digo isso? Porque na segunda-feira você acorda e vai trabalhar, com problema ou sem problema. Mas aí falar, eu não estou indo na igreja porque eu estou com uma dificuldade, eu estou numa luta. Irmão, é essa hora que você tem que estar no corpo. É essa hora que você tem que estar junto. É essa hora que você tem que falar, irmão, orem por mim, eu estou precisando. É nessa hora que nós somos fortalecidos. Mas a galera se isola. Aquele que se isola, irmãos, despreza a sabedoria. Nós lemos isso aqui em Provérbios. E eu estou chamando a atenção porque eu quero que você e eu permaneçamos até o fim. Que a gente chegue no dia do Senhor sendo igreja, trabalhando junto. Irmãos, a família de Noé, enquanto construía a arca, imagina a pressão de fora. A Bíblia fala que os homens ficavam tirando onda com Noé. Você é louco, o que você está fazendo? Irmãos, muitas vezes olham para nós e falam, você está na igreja ainda? Na mesma igreja? Você acredita que tinha gente que chegava para mim e falava assim, hoje pararam, né? Porque, mas já sabe a resposta. Mas alguns chegavam e falavam assim, depois de 20 anos que me encontrava, amigos das antigas, fala, nossa, você está lá no Ministério Cristão ainda? É como se tivesse prazo de validade. Você fica 10 anos numa igreja, depois de 10 anos você vai na outra, é como se tivesse essa necessidade de transição. Eu falei, eu estou na igreja ainda. Nossa, que legal. E você? Ah, cara, eu já fui para essa igreja, fui para aquela, já fui para aquela, já fui para aquela. E onde você está? Ah, hoje eu estou procurando uma igreja. Nós precisamos aprender a valorizar onde nós estamos
e quem nós somos. Nós somos família de Deus aqui na terra. Eu só te aconselho a mudar de uma igreja. Você não vai mudar daqui, que você é daqui, né? Mas eu só aconselho alguém a mudar da igreja se o pastor estiver em pecado e não ter vida de arrependimento, se lá não estiver pregando o evangelho, e se for uma direção clara de Deus por um propósito. Do contrário, irmãos, essa história de ficar mudando de endereço, isso é coisa de quem frequenta e não pertence. Amém? Tua família tem problema? Tua família biológica tem problema, sim ou não? Você deixa de ser família? Você tem que aguentar aquele parente chato, irmãos. Às vezes você coloca uma distância, mas é família, continua sendo família. Às vezes você faz uns almoços, tipo, dá aquela esquecida de propósito, né? Não convida, mas aquela pessoa continua sendo família, entende? Então nós precisamos aprender a ser igreja, a ser família de Jesus cada vez mais. O poder da comunhão é algo maravilhoso. E aí, vocês já pararam para pensar, queridos? Agora eu quero falar aqui, a gente está falando sobre um pouco da volta de Jesus, né? E os dias que nós estamos vivendo. Vocês já pararam para pensar que podemos viver dias parecidos com aquilo que a igreja primitiva viveu por conta da perseguição? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o que a igreja estava vivendo em seus primeiros dias, muito por conta da perseguição que eles estavam sofrendo. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Olha o que nos diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, eles se dedicavam ao quê, queridos? Ao ensino dos apóstolos, que era a palavra que eles haviam aprendido com Jesus, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora, passa a página aí para frente, vá para Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Até aqui. Irmãos, se chegarmos ao ponto de uma crise global vai se estabelecer, talvez não estejamos longe disso, e não é para você ter medo, tá? E os nossos bens serem confiscados ou vendidos, ou a necessidade de vendermos os nossos bens por conta de sermos cristãos, como seria a nossa reação? Como seria a sua reação, a minha reação, se chegássemos a esse ponto? Percebe, queridos, que enquanto os irmãos da igreja, lá no começo, eles viviam em comunhão e desprendidos das coisas dessa terra, o que acontecia? Grande poder se manifestava entre eles e a igreja crescia. Eu quero que você se atente para algo.
Existe algo, irmãos, da parte de Deus que irá acontecer nos últimos dias, que irá impactar as nações. Ao mesmo tempo que serão dias difíceis, haverá um mover de Deus sobre nós, sobre a igreja, de salvação, de curas e provisões sobrenaturais. E sabe, o poder da comunhão, queridos, nosso, da igreja, os verdadeiros discípulos, aqueles que estão atentos ao que está acontecendo e sobre aquilo que está por vir, fará a diferença. Sabe por quê? Nós como igreja, nós como família de Deus, nós não deveríamos nos surpreender com os dias que nós estamos vivendo, porque nós temos a resposta. Se nós amamos a palavra, se nós lemos a palavra e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos a resposta. E sabe o que é mais poderoso? Nós sabemos o porquê nós estamos vivendo esses dias e nós também sabemos o que está por vir. E por sabermos o que está por vir, o nosso coração precisa se encher de esperança e entender, queridos, que Deus é Deus em qualquer circunstância. Que mesmo que venhamos a enfrentar dias difíceis, e o nosso coração precisa ser desprendido das coisas dessa terra. A cada dia nós precisamos ser mais cidadãos dos céus e menos dessa terra. Não tem como nós colocarmos o nosso coração nas coisas dessa terra, porque vão se tornar o nosso tesouro. E ao mesmo tempo, ter o nosso coração nas coisas do céu. Porque Jesus disse: onde estiver o seu coração, ou o seu tesouro, ali estará o seu coração. Anda junto. O que valorizamos é onde nós colocamos o nosso coração. E se chegarmos a esse ponto, eu quero prepará-los, porque nós somos uma igreja que espera pela volta de Jesus. Nós somos uma igreja que precisa ser fortalecida na verdade. Cristianismo e fé não diz respeito a apenas recebermos a nossa bênção aqui nessa terra. Cristianismo, fé na palavra de Deus, é vivermos uma vida aqui, obviamente, cuidada pelo Senhor, provida pelo Senhor, mas os nossos olhos estão na eternidade. Não tem como servir ao Senhor e ao Deus desse mundo, que é o dinheiro, que é o mamon. Não tem como nós vivermos uma vida como o Tom diz, né? Como minhoca, pensando só nas coisas dessa terra. Se nós entendemos que nós lemos no momento da oferta, Colossenses, que Ele nos redimiu pelo seu sangue, que Ele nos comprou, que Ele nos reconciliou. Irmãos, há um propósito de Deus sobre nós. Há um plano de Deus sobre nós. A arca ainda está com a porta aberta. Nós estamos vivendo em comunhão, mas um dia nós vamos entrar nessa arca, nós vamos entrar nesse lugar e a porta será fechada. E por isso que eu e você precisamos perseverar até o fim. Por isso que eu e você precisamos nos atentar com o que está acontecendo em nossos dias. Chega, irmãos, de ficar alimentando a tua mente, a tua fé e teu coração só por aquilo que o mundo está gritando. Volte os seus olhos para a palavra. Deus está no controle de todas as coisas. Ele virá. E que Ele encontre o meu coração e o seu coração preparado para o grande dia. Vivendo em comunhão, amando ser família de Deus aqui na terra. Você pode dizer um amém, querido? Você está acordado ou não? Eu acredito muito, queridos, que assim como foi no início, viveremos dias que será um cuidando do outro, um dando suporte para o outro, um consolando o outro. Talvez eu esteja liberando uma palavra bem profética aqui agora. E você como igreja precisa se atentar para isso. Agora, se você for egoísta, você não vai entender isso não. Mas se o teu coração está ligado em Deus, e se você está com o espírito alinhado com o meu aqui, você sabe que eu estou falando a verdade. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos ter o nosso coração cada vez mais ligado no céu. Se Deus quiser te dar um carro novo, aceite, irmãos. Mas faça apenas uso dele. Não coloque teu coração nele.
Se Deus quiser te dar uma casa, uma mansão no melhor condomínio dessa cidade, aceite, vai lá e use isso. Mas faça tudo para a glória de Deus. Mas não coloque o teu coração nisso, porque tudo isso vai ficar. Isso não te garante no céu. O que te garante no céu é manter a tua fé em Jesus e viver em comunhão até que Ele venha. Não haverá um céu exclusivo, não haverá uma vinda de Jesus só para você. Ele virá buscar a igreja, Ele virá buscar a gente. Juntos subiremos até Ele. Juntos o encontraremos no céu. Aqueles que estiverem vivos até esse dia. Amém? E aí, voltando para Mateus capítulo 24, volte lá, queridos. Olha que Jesus fala ainda sobre a questão da comunhão. Está séria a pregação hoje, né? Você só fala aleluia e glória a Deus quando eu falo, né? Vá para o versículo 42, do mesmo capítulo 24. Olha que Jesus ele continua dizendo, queridos, sobre a volta dele. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Aí versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Queridos, preste atenção, Jesus está falando sobre estarmos servindo uns aos outros. E aí, se estivermos fazendo isso, olha o versículo 46, a recompensa. Bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Ou seja, bem-aventurados seremos, se quando Ele voltar, nos encontrar, servindo uns aos outros, vivendo igreja, vivendo em comunhão, orando uns pelos outros, se preocupando uns com os outros. Olha o que ele diz no versículo 47, ele está falando sobre comunhão. Em verdade lhes digo, que Ele o encarregará de todos os seus bens. Olha a recompensa. Entretanto, agora o alerta. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração, o meu Senhor está demorando, essa história de Jesus voltar aí, uns acreditam até que não vai acontecer mais, e começar a bater nos seus conservos, ou seja, vai se afastando da comunhão, eu não quero isso para mim mais não, e começar a comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, imagina, queridos, quão terrível será para aqueles que conheceram a verdade, que viveram a comunhão da igreja por um tempo, mas, por algum motivo, desistiram durante a jornada. Quão terrível será. A verdade, irmãos, é que nós fomos chamados para guardar a fé, como Paulo diz, né? E terminar a corrida que nos está proposta. E isso, eu quero que você fale comigo, para a pessoa que está perto de você, isso só é possível. Mas diga com convicção, isso só é possível vivendo em comunhão. Guardar a fé, terminar a carreira que nos está proposta, a jornada que nos está proposta, só é possível vivendo igreja. Por isso eu quero que você faça uma cara de alguém que ama esse irmão que está do teu lado e diga, eu amo você. Faz uma cara assim de apaixonado e fala, eu amo você em Cristo Jesus. É isso mesmo. Você tem que me aguentar. Fala para ele, você tem que me aguentar.
1 Tessalonicenses, eu quero que o pessoal pudesse colocar aqui, a gente já vai ministrar ao final. 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha o que a palavra nos diz a partir do versículo 4. Olha que palavra de Deus para nós, irmãos. Capítulo 5, versículo 4 de 1 Tessalonicenses. Vocês, porém, espero. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Pronto? Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Aleluia por isso. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta, estejamos sóbrios. Nós entendemos o porquê nós somos igreja, irmão. Nós entendemos o porquê nós estamos aqui. Por isso que eu insisto, mando mensagem, cadê você? E você tem que fazer isso um com o outro aí, porque nós entendemos porquê nós estamos aqui. E aí continua. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Ele morreu por nós, para que, quer despertos, quer dormindo, está falando sobre aqueles que já dormiram no Senhor, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros. Encorajem e edifiquem uns aos outros, em comunhão, como de fato vocês estão fazendo.